Sabe aquele tipo de terror que não quer só te dar um susto, mas quer fazer você questionar se a sua existência tem algum sentido? Pois é, o terror cósmico não é sobre fantasmas, monstros ou assassinos mascarados. É sobre encarar o vazio do universo e perceber que o verdadeiro vilão é a própria insignificância humana. Hoje, a gente vai explorar os filmes que conseguiram transformar esse sentimento em puro pavor, mostrando que o medo mais devastador não vem do escuro, mas da ideia de que o escuro não liga para você. Essas histórias não te deixam com medo de morrer, elas te fazem pensar: e se eu nunca tivesse existido de verdade? E o pior é que, no fundo, essa resposta pode não te agradar. Mas relaxa, o vídeo tá só começando, e se o universo não te deu sentido, pelo menos o YouTube te deu um canal para ver coisa boa. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai te deixar em dúvida se você é um observador ou uma marionete do caos cósmico. Se tem um filme que traduz o horror cósmico em beleza visual e desespero existencial, é Aniquilação. A trama começa com um grupo de cientistas entrando em uma área misteriosa chamada O Brilho, uma espécie de campo de energia que surgiu após a queda de um meteorito. Lá dentro, tudo que existe começa a se transformar em algo novo, como se a natureza tivesse tomado LSD e decidido reinventar as regras da biologia. É um lugar bonito e apavorante ao mesmo tempo, e o pior, tudo dentro dele está vivo e mudando constantemente, inclusive as pessoas. O mais assustador é que esse brilho não tem propósito. Ele não quer conquistar, destruir ou dominar ninguém. Ele apenas existe. E o que ele faz com a matéria é consequência da sua natureza. Essa ausência de intenção é o que dá medo, porque é mais fácil encarar um vilão com um plano do que uma força que sequer reconhece a sua existência. Dentro dessa distorção, a protagonista vai testemunhando o corpo humano e a identidade se fragmentando de formas que desafiam a lógica. Como se o universo tivesse curioso para ver o que acontece se misturar um ser humano com uma flor e um urso raivoso. A cena do urso com voz humana é um exemplo de como o filme transforma o terror físico em emocional. A criatura é o resultado de uma fusão impossível entre o animal e os últimos gritos de uma das vítimas. O som do desespero humano preso dentro de algo que nem deveria existir é o tipo de imagem que não te deixa dormir, porque te faz perceber que talvez o pior pesadelo não seja morrer, é continuar existindo, mas sem saber quem você é. E quando a protagonista finalmente encontra a origem do brilho, o filme entrega o seu golpe final. A criatura que imita seus movimentos. Uma entidade que não fala, não sente, apenas reflete. E nesse reflexo, ela se vê sendo substituída pouco a pouco, como se o universo dissesse: não é nada pessoal, eu só preciso de uma nova versão sua. A aniquilação é isso, a lembrança de que o universo não é cruel, ele só é indiferente. E a indiferença é muito pior do que o ódio. Imagina criar uma nave espacial tão avançada que consegue atravessar dimensões e descobrir que do outro lado não tem outro planeta, mas o próprio inferno. O enigma do horizonte é a história da boa ideia científica que deu muito errado, e o resultado é uma das experiências mais aterrorizantes do cinema. A nave, chamada Event Horizon, desaparece durante um experimento e reaparece anos depois orbitando Netuno, sem tripulação, sem explicações e com as paredes cobertas de marcas que você definitivamente não quer traduzir. Um grupo de resgate é enviado para investigar, e o que eles encontram é um monumento à insanidade humana. O motor da nave literalmente abriu um buraco no espaço-tempo e trouxe algo de volta. Não um monstro, não uma entidade física, mas uma energia consciente, feita de dor e desejo de destruição. O espaço, que deveria ser o auge da exploração humana, vira o espelho da nossa arrogância, o lembrete de que algumas portas nunca deveriam ser abertas, mesmo que você tenha a chave tecnológica perfeita para isso.
O terror cósmico aqui é psicológico e espiritual ao mesmo tempo. A tripulação começa a ver visões dos próprios traumas, como se a nave tivesse um prazer mórbido em cutucar as feridas da alma. É como se aquele lugar tivesse aprendido a falar o idioma do sofrimento humano e agora o usasse para se divertir. O medo em Event Horizon não vem do que está escondido no escuro, mas da sensação de que o próprio espaço se tornou consciente e hostil, transformando lembranças em armas. O filme ainda traz uma das frases mais icônicas do gênero: "Onde estamos indo, não precisamos de olhos para ver." Essa linha resume tudo. O conhecimento absoluto, a revelação final sobre o universo, pode ser algo que simplesmente não fomos feitos para compreender. E quando tentamos entender o incompreensível, a mente quebra antes mesmo de perceber que perdeu. O enigma do horizonte é o aviso cósmico de que nem toda curiosidade merece resposta. Stephen King deve ter olhado para a humanidade e pensado: vamos ver o que acontece se eu colocar um bando de pessoas comuns presas num supermercado enquanto o mundo desaba lá fora. O resultado é O Nevoeiro, um estudo sobre como o medo pode corromper mais rápido do que qualquer criatura sobrenatural. Quando um nevoeiro misterioso encobre uma cidadezinha do Maine, criaturas gigantes e indescritíveis começam a atacar qualquer um que se atreva a sair. Então o que resta é o confinamento e a lenta degradação da sanidade humana. O filme começa como um típico terror de monstros, mas logo revela que os verdadeiros monstros estão dentro do supermercado. Conforme o desespero cresce, as pessoas deixam de ser racionais e passam a buscar qualquer tipo de explicação. E nada é mais perigoso do que um grupo com medo e fé demais. Surgem líderes improvisados, profetas do apocalipse, julgamentos morais e pânico coletivo, tudo isso dentro de 4 paredes. O nevoeiro lá fora é só o espelho do caos que já existia dentro das pessoas. O mais genial de O Nevoeiro é como ele mostra que o terror cósmico não precisa estar em outro planeta. Ele pode estar em você, na sua incapacidade de lidar com o que não entende. Cada decisão desesperada tomada pelos personagens parece lógica naquele momento, até que o universo resolve provar o contrário. É como se o próprio cosmos observasse a cena com um sorriso, apenas esperando o erro final. E quando o filme chega ao seu clímax, um dos finais mais cruéis do cinema, a mensagem é clara: o universo não pune, ele simplesmente não interfere. É você quem se destrói, acreditando que está fazendo certo. O Nevoeiro é a prova de que às vezes o horror cósmico é a fé em si mesmo, e o preço de achar que entende o caos. Se você acha que nada de ruim acontece em hospital abandonado, você provavelmente nunca viu A Seita Maligna. O filme começa com um policial socorrendo um homem ferido no meio da estrada e o levando até um hospital de interior. Só que o hospital está quase vazio e cercado por figuras encapuzadas que não fazem barulho, não se movem e definitivamente não têm boas intenções. Em poucos minutos, o local vira o epicentro de um pesadelo onde a realidade começa a dobrar e desmoronar como se fosse feita de papel molhado. Lá dentro, os personagens descobrem que um médico decidiu brincar de Deus, tentando abrir um portal para outra dimensão em busca da vida eterna. O problema é que o que veio do outro lado parece mais interessado em transformar carne humana em arte abstrata. Os corredores se enchem de criaturas grotescas, formadas por pedaços de gente que não deveriam estar juntos, e cada grito parece uma oração invertida pedindo por mais caos. O terror cósmico aqui não é só visual, é conceitual. A Seita Maligna te faz pensar no que é real quando tudo que você vê é impossível. A cada cena, o espaço se distorce e a lógica se desfaz até que você também começa a duvidar dos seus próprios sentidos. E isso é o que o filme quer, te colocar dentro da insanidade. No final, quando o portal se abre e o protagonista vê o que está do outro lado, não há explicação. Só uma imensidão silenciosa, colorida e pulsante, como se o universo inteiro respirasse olhando para ele. E nesse momento, a pergunta não é mais "o que é isso?", mas "será que ainda sou humano?". The Void é o tipo de terror que te olha de volta.
Poucos filmes misturam ciência, fé e loucura com tanta elegância quanto O Príncipe das Sombras. John Carpenter criou uma história que parece uma aula de física quântica dada pelo próprio demônio. Um grupo de pesquisadores descobre um cilindro gigante escondido no porão de uma igreja abandonada, contendo um líquido verde que, aparentemente, é a essência viva do mal. E sim, o mal aqui é literalmente uma gosma alienígena que quer reescrever as leis da realidade. O interessante é que o filme nunca escolhe um lado entre o religioso e o científico. Ele mostra que talvez os dois sempre tenham falado da mesma coisa, só que com vocabulários diferentes. Enquanto os cientistas tentam entender o fenômeno com equações, o líquido começa a agir por conta própria, infectando as pessoas e transformando suas mentes em antenas para algo muito maior e mais antigo. É o tipo de horror que te faz perceber que o verdadeiro inferno pode estar nas frequências que você não ouve. As sequências de sonho em O Príncipe das Sombras são talvez o ponto mais assustador do filme. Todo mundo começa a sonhar com a mesma transmissão, uma mensagem do futuro mostrando uma figura sombria saindo da igreja. A filmagem é granulada, distorcida e parece um aviso desesperado vindo de outra dimensão. E o mais perturbador é que ninguém sabe se o sonho é uma visão ou uma lembrança que o universo resolveu te devolver antes do tempo. Quando o mal finalmente desperta, não há luta épica, nem batalha entre bem e mal. Só a certeza de que a realidade já foi contaminada. O filme termina com o personagem principal tocando o espelho e vendo o reflexo distorcido do que pode ser outro mundo, ou o mesmo mundo depois de ter sido reescrito. O Príncipe das Sombras é a prova de que o verdadeiro terror cósmico não é o fim do mundo, é descobrir que o mundo já acabou e você não percebeu. Ah, Dagon. A obra que faz qualquer um pensar duas vezes antes de entrar numa cidade costeira. O filme começa com um casal de turistas que sofre um naufrágio e busca abrigo em um vilarejo espanhol isolado. Mas logo percebem que há algo errado. Os moradores têm olhos enormes, pele molhada e um comportamento estranho. O tipo de gente que você não convidaria para jantar, mas que claramente te convidaria para um ritual. Aos poucos, o protagonista descobre que o vilarejo é devoto de uma divindade marinha, chamada Dagon, e que os moradores fizeram um pacto ancestral em troca de riqueza e prosperidade. Só que esse pacto envolveu muito mais do que rezas. Ele veio com mutações genéticas e uma nova espécie de evolução que mistura humanos e criaturas marinhas. É o tipo de situação que faz você olhar para o mar e pensar: talvez o hotel caro fosse mais seguro. Conforme o protagonista tenta escapar, o terror aumenta. Ele percebe que é impossível fugir, porque o próprio sangue dele carrega o mesmo destino. Dagon não é só um deus antigo, é uma herança inevitável, algo que sempre esteve nele esperando o momento certo para acordar. E é aí que o horror cósmico atinge o ápice, quando o vilão não é externo, mas parte da sua própria origem. O final é trágico e inevitável. O protagonista aceita o destino e mergulha no mar, unindo-se ao deus que tentou negar. Dagon é uma metáfora grotesca sobre aceitação e ancestralidade, mostrando que às vezes o terror não está em descobrir monstros, mas em descobrir que você é um deles. E para encerrar, o filme que praticamente definiu o que é horror cósmico moderno, O Enigma de Outro Mundo. John Carpenter nos leva até uma base isolada na Antártida, onde um grupo de cientistas descobre uma criatura capaz de copiar qualquer forma de vida com perfeição. E quando eu digo perfeição, é literal. Ela não apenas imita, ela é o original, em cada célula, memória e comportamento. Ou seja, o inimigo pode estar sentado do seu lado e você nunca vai saber. O que começa como um filme de monstros vira uma obra sobre paranoia e isolamento. A cada momento, os personagens confiam menos uns nos outros, até que a linha entre humano e imitação desaparece. A criatura quase não precisa agir, basta existir, e os humanos fazem o resto. The Thing
mostra que o verdadeiro horror cósmico é perceber que o medo é o catalisador da destruição, que basta desconfiar para começar a se desintegrar. As transformações grotescas são só a parte visível do pesadelo. O que realmente dói é ver a confiança, a lógica e a humanidade evaporando lentamente. E quando sobram apenas 2 sobreviventes sentados na neve, sem saber se um deles ainda é humano, o filme encerra da forma mais fria e perfeita possível. Sem respostas, sem esperança, apenas o silêncio branco da indiferença universal. O universo não explica, não consola e não pune. Ele apenas observa. E The Thing é essa observação traduzida em imagem. Um lembrete gelado de que, às vezes, o pior monstro é aquele que acredita estar do lado certo da sanidade. O terror cósmico é o lembrete mais elegante de que o universo não é cruel. Ele só é vasto demais para se importar com você. Esses filmes não querem te assustar com sustos baratos. Querem te fazer questionar o que é ser humano quando o próprio conceito de humano não significa nada. É o tipo de horror que começa na tela e termina no espelho. Então, se você sobreviveu até aqui sem perder a sanidade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Sobreviva Se Puder, a gente encara o desconhecido com uma lanterna fraca, uma boa dose de ironia e o coração batendo mais rápido do que deveria. E lembra, se o universo começar a te olhar de volta, finge que é coincidência.